O dia está até propício, né, para pipoca, filme, alguma coisa do tipo. Eu não sirvo para assistir filme porque eu durmo. Mas Deus, Ele tem uma palavra para nós nessa noite. E eu acho assim tão maravilhosa a forma como Deus trabalha, queridos, porque Ele sempre tem uma palavra específica, Ele sempre tem uma palavra direcionada para nós. Eu confesso que eu tinha uma palavra pronta para o culto dessa noite. Ela já estava sendo formada dentro de mim há alguns dias. Mas enquanto eu meditava nessa manhã, nessa tarde, a respeito da palavra da noite, o Senhor disse para mim: você vai pregar esse exemplo, mas você vai trazer um outro enfoque. Eu coloquei, eu não sei se as meninas fizeram a thumb. Teve thumb hoje? Não? Teve? E era: o que você tem nas mãos? E como nós temos trabalhado todas as sextas-feiras sobre quebra de cativeiros na nossa vida, não é? Nós falamos sobre o medo, nós falamos sobre o vitimismo, nós falamos sobre o sentimento de culpa. A bispa começou falando sobre vários tipos de cativeiros, né? Nós somos muitas vezes cativos nas nossas emoções, na falta de perdão, nós somos muitas vezes cativos nas nossas palavras. Nós falamos um pouquinho no domingo sobre cativeiro financeiro, coisas que aprisionam a nossa vida e que nos impede de viver a plenitude daquilo que Deus tem para nós. E nessa noite nós vamos falar sobre o cativeiro da incredulidade. E Deus, Ele me deu um enfoque bastante interessante. E ele nasceu até de uma resposta que eu estava conversando com uma ovelha ontem. E aí Deus me deu uma resposta na hora, e essa ministração, ela nasceu em cima dessa resposta, porque o Senhor começou a me fazer pensar. E eu quero te perguntar nessa noite: o que você tem nas suas mãos? De recursos. O que você tem nas suas mãos? Talentos? Sim? Vocês não têm talento nenhum? Tem ou não tem? Tem, irmão, algum talento a gente tem, não é? Quais talentos? Tem gente que tem talento para cozinhar. Um talento, foi algo que Deus te deu. Porque se não fosse, tem gente que não tem talento nenhum para cozinhar. Você pode pegar a mesma receita de bolo de uma pessoa e a dela ficar maravilhosa, e você seguir religiosamente igual aquela pessoa e a sua não ficar tão boa quanto. Já aconteceu isso com você, mulherada? É muito comum. Por quê? Talento para cozinhar. Quais são os outros tipos de talentos? Tem gente que tem talento para pintar, para desenhar. O que mais? Bordar. Tem gente que tem talento para falar. Tem ou não tem? Tem gente que tem o dom da oratória, que a gente fala. A pessoa tem facilidade de prender o público no que ela está falando. Tem gente que tem um talento de ser comediante. É talento. Porque uma pessoa sem graça, por mais que ela tente ser engraçada, ela não consegue. Uma pessoa naturalmente engraçada, até quando ela quer ser séria, você ri. Porque o jeito da pessoa está dentro dela, é mais forte do que ela. Tem gente que tem talento para quê mais? Tem tantas coisas. Tem gente que tem talento para a área da informática. Tem ou não tem? Tem, porque eu não entendo nada de informática. Absolutamente nada, só ligar e desligar o computador. Então você percebe, quando eu te pergunto, tem gente que tem talento para vender. Tem gente que tem talento para comprar. Comprar, pastora? Tem gente que tem talento para comprar. Tem pessoas que conseguem comprar o mesmo produto do mesmo vendedor, mas tem um talento para negociar, que consegue comprar muito mais barato, com desconto absurdo, que você fica: como que você conseguiu? Meu marido tem esse talento. Eu não tenho. Eu preciso aprender. Gente, eu morro de vergonha de pedir desconto. Alguém mais é como eu? Eu tenho, gente, parece que eu estou cometendo um crime. Meu marido, ele não tem essa dificuldade. Nossa, mas o bicho chora. Não, mas você tem que ver, mas não sei o quê. E ele vai até... Se ele não vê, ele vence pelo cansaço. De duas uma, ou o vendedor cede o desconto, ou ele vai embora. Falei: amor do céu, eu preciso. Até para negociar, gente, o bicho é bom para negociar. Porque ele consegue uns descontos. Isso é dom, é talento. E eu estou perguntando para você, o que você tem nas suas mãos? Por quê? Porque o senhor começou a falar comigo isso ontem, à tarde. Muitas vezes, nós chegamos diante da presença de Deus
E nós temos palavras de Deus, nós temos promessas de Deus. Temos ou não temos? Temos. Muitas palavras, muitas promessas de que Deus, eu vou fazer, eu vou cumprir, eu vou abrir portas, eu vou estabelecer coisas na sua vida. E muitas vezes nós chegamos para Deus e ficamos perguntando para Ele assim: Senhor, mas eu preciso que o Senhor me dê o recurso. Quem aqui nunca recebeu uma promessa de Deus e ficou procurando onde é que estava o recurso para a promessa cumprir? Vocês nunca fizeram isso? Sim ou não? Não é? Deus libera uma palavra, você fica assim, tá, mas aonde é que está o recurso? O que o Senhor vai fazer? E há um tempo atrás, eu estava orando já nesse jejum, pedindo a Deus recursos, até um dia que Deus usou a bispa para falar aqui do altar: para de pedir recursos, pede estratégia. E a partir daquele dia eu parei de pedir recursos para Deus e comecei a pedir estratégia. E você vai entender que isso aqui tem tudo a ver com incredulidade. E aí eu comecei: Deus, me dá estratégia, me dá estratégia, me dá estratégia. E sempre que vocês mandam uma mensagem para a gente: pastor, eu preciso conversar com vocês, a gente sempre vai orar: Deus, me dá a palavra que eu tenho que falar, né? Eu não posso falar nada meu. Eu não tenho opinião formada, eu não posso ter opinião formada sobre nada. E ontem à tarde, eu estava atendendo uma pessoa e o Senhor começou a falar comigo sobre essa questão do recurso. E eu achei muito interessante que o Senhor falou assim, ó: o recurso, muitas vezes, ele está dentro de você. Ele não está externo. E aí Deus me deu um exemplo, que eu até citei para essa irmã. Deus me deu um exemplo, que até eu comentei com o Mael o exemplo. Ele falou para mim assim: eu nunca tinha pensado nisso. Nessa noite você vai entender que todo o recurso que a gente precisa, na verdade Deus já nos deu, está dentro de nós. E muitas vezes nós não estamos conseguindo dar passos maiores no reino espiritual, porque nós estamos esperando Deus mandar algo para nós, quando na verdade a capacidade de fazer Ele já te deu. E eu vou te provar na Bíblia que Deus, a maioria das pessoas que Ele usou, que Ele fez, que Ele respondeu, Ele usou algo que a pessoa já tinha. Até essa irmã falou para mim assim: pastora, Deus não vai liberar uma palavra nova enquanto o que Ele me pediu para fazer está parado, né? Falei: exatamente. Daí pensa aqui comigo: Deus libera uma palavra para nós, nós recebemos aquela palavra. Amém, Senhor, isso aqui vai cumprir na minha vida. E aí a gente fica esperando Deus fazer alguma coisa. E aí Deus olha para nós e fala: só que o recurso está dentro de você. E eu estou lá: Deus me dá o recurso, Deus me dá a estratégia, Deus me dá a saída. E eu quero que você entenda que aquilo que você precisa para começar a dar o passo já está dentro de você. Só que muitas vezes nós não consideramos, porque parece pequeno demais para Deus pegar aquilo e usar. Vou dar um exemplo para clarear a sua cabeça. Eu não tenho, tá, gente? Isso aqui é hipotético. Eu tenho, mas não para isso. Vamos aqui uma hipótese. Eu tenho talento de cozinhar, que eu dei o exemplo, certo? E aí Deus me deu uma promessa. E aí eu estou pedindo para Deus recurso. E Deus está olhando e falando assim: filha, o recurso você já tem. Você já tem o dom de cozinhar. Cozinha. Daí eu estou lá: Deus, mas eu preciso disso. E o Senhor está falando para mim: o recurso está dentro de você. Mas não parece pequeno? Porque você olha e fala assim: Deus, mas não é só isso. E nessa noite você vai entender que é essa mentalidade que a gente tem de olhar e falar assim: nossa, Deus, mas eu só tenho o talento de cozinhar, eu não tenho dinheiro, eu não tenho as panelas suficientes, eu não tenho, sei lá, o forno suficiente, eu não tenho o freezer, sei lá, eu não tenho nada a mais. É essa mentalidade que muitas vezes nos priva de chegar no topo. Porque quando eu começo a olhar o que eu não tenho, ao invés de focar no que Deus já me deu, entra dentro do meu coração, sem que eu perceba, um espírito de incredulidade. Porque o espírito de incredulidade, ele atua em qual área? Ele atua como? Ele entra no coração da pessoa e ele faz a pessoa olhar o que ela tem é pequeno demais, é insignificante demais, é irrelevante demais.
E eu estava orando a Deus, falando: Deus, fala comigo, para eu trazer uma palavra do Senhor para a igreja nessa noite. E aí Deus começou a falar comigo isso aqui. Deus, ele pega o que é aparentemente pequeno, insignificante, e ele mesmo potencializa. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo, no capítulo 4. Vai lá, Êxodo capítulo 4. Qualquer dúvida tem aqui no telão. Aqui qual que era o contexto? Vou contar rapidinho aqui. O contexto aqui era qual? Moisés, hebreu, está lá no momento de matança, a mãe dele, para que ele não morresse, coloca ele no cestinho, ele vai parar lá no terra do Egito. A filha de Faraó pega ele no cestinho chorando, se compadece, resolve criá-lo. Miriam se apresenta e pergunta assim: se você quiser, se a senhora quiser, eu posso ir atrás de uma hebreia para amamentá-lo. A filha de Faraó aceita. E aí Moisés vai ser amamentado pela própria mãe. Então a mãe de Moisés pega ele de volta, amamenta, e quando ele desmama, ela devolve ele para a filha de Faraó e ele vai crescer no Egito. E se você for ver, em Êxodo você não consegue fazer essa leitura. Mas quando você vai para Hebreus, você consegue entender isso. Porque Paulo vai falar em Hebreus o seguinte: que Moisés, ele acreditava que ele seria o libertador do povo hebreu. Porque ele foi criado ali dentro da casa de Faraó, mas ele sabia exatamente quem ele era. Ele sabia: eu sou hebreu. E Deus tem uma promessa sobre o meu povo. E a promessa que Deus tem para o meu povo é libertá-lo do cativeiro do Egito. E vai chegar um momento que Deus vai me usar para isso. Porque eu sou praticamente filho de Potifar. Porque ele era. Ele era irmão de Ramsés. Um dos dois sucederia o trono. Pela lógica, seria Ramsés. Mas como Moisés era muito querido, ele acreditava que ele tinha ido parar no Egito, bebê, para libertar o povo. Daí um dia ele está andando, ele vê um egípcio maltratando um hebreu, e ele se vinga, mata o egípcio. No outro dia ele sai para caminhar, ele vê dois hebreus brigando, e ele vai separar a briga, e um dos hebreus fala para ele: você vai me matar como você fez com o egípcio? E temendo ser descoberto, e na verdade o Potifar já sabia disso, já havia descoberto, Moisés vai fugir para o deserto. E aí ele vai para a região de Midian, e aí é onde ele vai começar a história dele. Ele vai ficar 40 anos no Egito, na terra de Midian, no deserto. Depois de 40 anos que ele está caminhando lá, vai ter o episódio da sarça. Que ele vai ver a sarça queimar, mas não ser consumida. E aí Deus vai chamar Moisés. E aqui Deus começa a falar para Moisés: Moisés, vem aqui, filho. Eu vou dizer para você exatamente o que você tem que fazer. Vai lá comigo no versículo. Vai no primeiro mesmo. Moisés respondeu: e se não acreditarem em mim ou não quiserem me ouvir, e se disserem: o Senhor nunca lhe apareceu, então o Senhor lhe perguntou. Qual foi a pergunta de Deus? Leia para mim. O que você tem na mão? Qual foi a resposta de Moisés? Uma vara. Continua o texto. Então o Senhor lhe disse: faça esse sinal e eles acreditarão que o Senhor, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, de fato lhe apareceu. O Senhor também disse a Moisés: agora coloque a mão dentro do seu manto. Moisés colocou a mão dentro do manto, e quando a tirou, ela estava com lepra, branca como a neve. Coloque a mão dentro do manto outra vez, disse o Senhor. Moisés colocou a mão dentro do manto outra vez, e quando a tirou, ela estava tão saudável quanto o resto do corpo. Segundo sinal. Primeiro sinal de Deus: o que você tem na sua mão, Moisés? Uma vara. Segundo sinal de Deus: pega a sua mão, Moisés, põe ela dentro do peito. Pois, tirou, leprosa. Põe de novo, pois, tirou, curada. Terceiro sinal: coloque a mão, né? Coloquei, Moisés colocou, vamos lá. Versículo 8, disse ainda: se eles não acreditarem em você e não se deixarem convencer pelo primeiro sinal, serão convencidos pelo segundo. E se não acreditarem em você, nem o ouvirem depois desses dois sinais, tire um pouco de água do rio Nilo e derrame-a sobre a terra seca. Quando o fizer, a água do Nilo se transformará em sangue na terra. Moisés, porém, disse ao Senhor: ó Senhor, não tem facilidade para falar, nem antes nem agora que falaste com teu servo. Não consigo me expressar e me atrapalho com as palavras. Gente, pensa aqui comigo, eu tenho que acelerar. Deus tinha acabado de dar 3 sinais para Moisés de que era para ele ir. Tinha ou não tinha?
ele faz, os 3 sinais se cumprem na frente de Moisés. No final do 3º sinal, qual é a resposta de Moisés? O senhor sabe qual é o problema? O problema é que eu sou gago. Eu não sei falar. E aí a resposta de Deus para ele é bem interessante. Volta lá no texto. O Senhor perguntou a Moisés: quem forma a boca do ser humano? Quem torna o homem mudo ou surdo? Quem o torna cego ou faz ver? Por acaso não sou eu o Senhor? Agora vá, eu estarei com você quando falar e o instruirei a respeito do que devo fazer. Moisés fez o quê? Versículo seguinte: por favor, Senhor, suplicou Moisés, envia qualquer outra pessoa. Eu acho maravilhosa a resposta de Deus. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: seu banana, eu vou levantar outra pessoa para libertar o Egito, já que você não dá conta. Foi isso? O que Deus falou para ele? Deixa eu achar que eu perdi. 14, né? Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: e quanto a seu irmão Arão, o levita? Sei que ele fala bem. Veja, ele está vindo ao seu encontro e se alegrará em vê-lo. Fale com ele e diga as palavras que ele deve transmitir. Estarei com vocês 2 quando falarem, e os instruirei a respeito do que devem fazer. Arão falará por você diante do povo. Ele será seu porta-voz, e você será como Deus para ele. Leve com você a vara e use-a para realizar os sinais que eu lhe mostrei. É muito interessante esse texto de Moisés. Porque Deus vai olhar para Moisés e Deus não vai desistir de Moisés. E aí já desconstrói muita coisa dentro da gente. Porque a nossa incredulidade não anula a palavra de Deus. A nossa incredulidade paralisa Deus. Deus vai parar e vai esperar. Ele não vai revogar, gente, a palavra, a promessa que ele fez. Daí você fala assim: mas por que Deus insistiu com Moisés? Porque Deus sabia que Moisés estava com medo. Então Deus vai insistir. Quando Deus olhar para mim e para você e perceber que a nossa falta de atitude vai girar em torno de medo, Ele vai continuar batendo na mesma tecla, até que eu vença o medo. Deus não costuma voltar atrás no que Ele fala. Muito pelo contrário. Tudo que Ele diz permanece. Só tem um momento que Ele fala que Ele volta atrás no que Ele fala. Se o povo estiver pintando e bordando, e Ele liberar uma maldição, e o povo se arrepender, aí Ele diz que Ele se arrepende da maldição. Só. Mas do contrário, o que Ele falou permanece no reino espiritual. E aí eu quero que você observe alguns pontos comigo, das coisas que Deus mandou Moisés fazer. A primeira pergunta de Deus para Moisés foi a seguinte: Moisés, o que é que você tem na mão? E ele diz: eu tenho uma vara. Lá em Salmo 23, o salmista diz o seguinte: a tua vara e o teu cajado me consolam. Então você entende que a vara, ela tem uma figura, ela tem uma simbologia da palavra. Sim ou não? Porque a palavra de Deus, ela consola, ela conforta, mas ela também exorta. Então Deus vai falar para Moisés: você tem uma palavra. No caso, Moisés tinha vara. Mas se você contextualizar, hoje você com a vara na rua não vai virar nada. Vou pegar a vara e bater nos lugares, acontecer alguma coisa. Figuradamente falando, para nós, Deus está dizendo o seguinte: você tem uma palavra, eu já te dei uma palavra. Por isso que Deus perguntou: o que é que você tem na sua mão? Naquele contexto, Moisés tinha uma vara. No nosso contexto, você tem uma palavra de Deus. O segundo sinal que Deus vai dar para Moisés: Moisés. Aí Moisés vai jogar a vara vai virar cobra. Aí ele vai pegar a vara, vai voltar a virar a vara, a cobra vai virar a vara de novo, certo? Segundo sinal que Deus dá para Moisés: pega a tua mão, Moisés, põe no peito. Ficou leprosa. O que é que Deus estava querendo dizer com isso? Eu te dei habilidades para você construir coisas. Por isso que Deus vai usar a mão como figura.
Põe a mão no peito. Está na tua mão, Moisés. Eu comecei o culto de hoje perguntando para você, o que é que você tem na sua mão? Haverá momentos na sua vida que você vai ter a vara, que é a palavra. Haverá momentos na sua vida que você vai ter a vara, que é a palavra. Você vai perceber que Moisés tinha os três. Ele teve a vara, aquela palavra. Ele tinha a habilidade com a mão para fazer, para construir. Deus te deu a habilidade, está aí dentro de você. E o terceiro sinal que Deus falou para ele, qual foi? A água. Não foi? Se de tudo, Moisés, ninguém acreditar em você, você vai pegar um pouco de água e essa água vai transformar em sangue. E você vai perceber que os três sinais, quando ele chega diante de Faraó, ele vai usar os três sinais. E aí, o que a água simboliza dentro desse contexto? Que muitas vezes, o recurso que Deus tem para mim, vai sair da minha mão. E outras vezes, o recurso que Deus tem para mim, está diante de mim, só que eu não estou conseguindo enxergar. Porque parece que uma água vai alterar alguma coisa. Não, Deus só falou para ele, pega um pouco de água. Agora olha para a água. Virou sangue. E é interessante que no final do texto, Deus vai falar para ele assim, ó. Moisés, pega essa vara e vai lá fazer o que eu te mostrei. Ou seja, pega a palavra que eu te dei e vai. Você não viu nada de extraordinário mudar, viu? Só que Deus me fez uma pergunta nessa tarde. De quem era a vara? De quem era a vara? De Deus ou de Moisés? De Deus ou de Moisés? De Moisés. Pensando na vara em dois contextos. Primeiro, pensando nela como a palavra de Deus, que me direciona. E segundo, pensando na vara como recurso. Você entendeu que Deus pegou algo que Moisés tinha na mão? E eu quero citar alguns exemplos para você nessa noite. Para você entender que nós precisamos pegar o que nós temos e apresentar para Deus. Falar, Deus, o que eu tenho é isso. O que eu tenho é a habilidade de vender. O que eu tenho é a habilidade de falar. O que eu tenho é a habilidade de comprar. O recurso que eu tenho hoje é esse. O que eu tenho é a fé, Senhor. Isso é um recurso que Deus já colocou na minha e na sua mão. E eu quero te dar alguns exemplos disso. Você já reparou na história de Moisés que em todas as 9 pragas Deus vai usar a vara? Se ele não fala da vara de maneira direta, ele fala indiretamente. Pega lá depois na sua casa para você tirar a dúvida. Todas as pragas, Deus vai falar para ele. Vai lá e ele vai, conversa com o faraó. O faraó não deixa o povo ir. Deus fala o quê? Levanta a vara. E aí vem praga. Pá! Levanta a vara, Moisés. Aí a praga para. Você vai perceber que sempre Deus vai usar aquela vara que está na mão de Moisés. Está o povo, eu até anotei aqui o texto. Está o povo caminhando lá, indo para o Rio Jordão. Indo para o Rio Mar Vermelho. Aqui eu coloquei o Rio Jordão aqui de exemplo também. Lá no capítulo 14, no versículo 15 e 16. Ele vai chegar diante do mar, o povo murmurando, reclamando. Moisés, o que nós vamos fazer? Qual é a resposta de Deus? Então o Senhor disse a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Deus olha para mim, para você nessa noite e fala assim, por que você está me pedindo recurso? Eu já te dei, está na tua mão, marcha. Olha o versículo seguinte. Tome o quê? Sua vara e estenda a mão sobre o mar. Divida as águas para que os israelitas atravessem pelo meio do mar em terra seca. Pergunta, o mar abriu ou não abriu? Abriu. Deus fez alguma coisa extraordinária? Fez. Que a Bíblia vai falar que soprou vento e o vento ficou soprando. Mas Deus mandou ele fazer o quê? Tome a sua vara e estenda. Levanta o que eu já coloquei na tua mão, porque eu vou agir através do que eu já te dei. Você quer mais um exemplo? Eu vou passar rapidinho aqui nos exemplos bíblicos que o Espírito Santo me deu nessa tarde. Josué, Moisés morre, Josué tem que assumir o povo para atravessar o Rio Jordão. Certo? Na travessia do Rio Jordão vai acontecer uma coisa bem interessante.
Deus vai falar para Josué assim: pega a arca da aliança. A arca da aliança representava o quê? A presença de Deus. E ele vai falar assim para os levitas e sacerdotes: pega a arca da aliança e vá na frente. E eles vão começar a andar no Rio Jordão. Quando eles vão andando, o que aconteceu com o Rio Jordão? Vocês não sabem? Ninguém sabe. Abriu, gente. Vocês não sabiam? Deus vai falar no primeiro capítulo com Josué: eu vou fazer sinais e o povo vai crer que eu sou com você, assim como fui com Moisés. Deus vai usar Moisés para abrir o Mar Vermelho e vai usar Josué para abrir o Jordão. Quando os levitas e sacerdotes começaram a andar, a água não abriu de cara. Depois de um momento andando, lê lá o texto de Josué, o Jordão vai abrir. E o povo vai passar. Deus usou o que para abrir o Jordão? A ousadia deles e a arca. Você já tem uma palavra, você já tem a minha presença. Entra no Jordão que esse rio vai abrir. Você quer mais um exemplo? Como eles derrubaram as muralhas de Jericó. O que Deus falou para eles? Rodear. E no 7º dia fazer o quê? Tocar a trombeta. Deus usou o que eles tinham. Eles não tinham dinamite, não tinha bomba. E Deus não precisava disso. Deus olhou e falou: o que você tem? Você tem um instrumento de adoração. Usa, porque eu vou usar esse instrumento para abalar. Claro que não foram os instrumentos, gente, que fez a muralha cair. Mas eu quero que você entenda isso. Deus, Ele vai usar o recurso que Ele já te deu. Ele vai usar a palavra que Ele já te deu, que já está dentro de você. Ele vai usar o louvor como arma de guerra. Muitas vezes na nossa vida, para as coisas virem ao chão, Deus está olhando e falando assim: eu estou esperando que você faça igual o povo fez ao rodear Jericó. Use a sua adoração como arma. E brada, porque você vai ver as muralhas caírem. Não foi essa a estratégia? Deus pegou o que eles tinham. Anotei outro exemplo aqui, Gideão. O que Gideão tinha? Aparentemente nada. Mas ele tinha uma característica. Quando ele vai pegar os cereais e vai esconder a lana de medo dos filisteus roubarem, Deus olhou para ele e falou assim: bom, você tem força de vontade para não deixar aquilo que é seu ser roubado. Então, usa essa força. Usa a força que você tem para preservar o que é teu, Gideão, e vai nessa força, porque eu vou usar você para vencer. E ele venceu ou não venceu os midianitas? Venceu. Um dos exemplos que eu acho mais lindos na Bíblia, o que eu particularmente mais gosto, é de Moisés e de Davi. Gente, está aquele furdunço no arraial dos judeus. Um monte de soldado, tudo esperando, os filisteus vindo e afrontando, né? E eles ficaram dias. E eles fizeram uma exigência: eu não vou lutar contra vocês, israelitas. Eu quero que vocês levantem um homem para lutar comigo. E todo dia, durante vários dias, Golias ia lá diante do exército de Israel falando: não tem nenhum homem não? Eles poderiam ter atacado Israel e vencido, mas ele não queria, ele queria um homem só, que fosse capaz de lutar com ele. Saul, que era alto, porque quando você vê a consagração de Saul, você percebe que ele era um homem alto, tremeu nas bases. Ficou lá dentro do palácio, morrendo de medo, pedindo para os soldados descobrir alguém que tivesse coragem de enfrentar Golias. Daí vem Davi. E aí Davi ouve toda a situação e fala: não, o que esse homem está pensando que ele é? Ele está afrontando os exércitos de Deus vivo, eu vou lá. Qual foi a arma de Davi, gente? Um estilingue, na nossa linguagem. Quantas pedras ele pegou? 5 pedrinhas. Gente, imagina a cara de Golias. Não é à toa que ele fala assim: você está achando que eu sou cachorro? Porque ele era pastor de ovelha, então ele estava com uma varinha de ovelha, né? E com um estilinguinho dele. Golias olha e fala assim: você está achando que eu sou cachorro para você vir com pedras e pau? Daí ele vai pegar o estilinguinho dele, uma única pedrinha,
Cogita-se, tá, gente? Não tem como você comprovar. Que ele pegou cinco. Gente, cogita-se. Que ele teria pegado 5 pedrinhas, porque cada pedrinha representaria uma letra do nome de Jesus. Cogita-se. Não estou afirmando, porque só Deus sabe o que passou na cabeça de Davi, mas Jesus é 5 letras. Ele precisou de uma só. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Pá! Tinha uma única fenda no meio da armadura. A pedra dele acertou. Se você tiver curiosidade de olhar no YouTube, tem vários. Até a History já falou sobre isso. Que acertou, a gente tem um buraquinho aqui no centro da cabeça, aqui na fonte, aqui, ó. Na nossa fronte. Na nossa fronte. Que ele conseguiu acertar lá. Quem foi que direcionou essa pedra lá? Gente, Davi tinha um quê, gente? Deus usou uma pedra. Irmão do céu, não coloquei, mas eu lembrei agora. Deus usou até a mula. Mas não usou. Está lá, Balaão temando a mula. Mas por que você está me batendo? Tem um anjo parado com a espada aqui na minha frente, eu não posso passar. Querido, se Deus usou até mula para falar, qual a dificuldade que Deus tem de te usar? E eu não estou falando de usar só ministerialmente, não, eu estou falando qual que é a dificuldade que Deus tem de usar na tua casa, no teu trabalho, na tua vida, na tua história. Qual que é a dificuldade que Deus tem de te levantar, de te fazer prosperar, de te fazer avançar? Nenhuma. Eu te provo que normalmente os recursos Deus já nos deu, Ele usa o que a gente tem. Deus usou o que Davi tinha. Naquele instante ele tinha pedra. Mas se você pegar um pouco antes, ele não vai falar que ele defendeu as ovelhas do pai dele de lobo, de urso e de leão? Deus usou o quê? A força que ele tinha. Mas ele tinha força para vencer um leão, gente? Não, mas ele tinha ousadia. Estou chegando aqui no final. Quando as 2 passagens das viúvas, a que devia e os filhos seriam levados como escravos, e a outra viúva de Serepta, qual a pergunta do profeta para as 2? O que é que você tem em casa? Foi ou não foi? O que é que você tem em casa? A de Serepta falou o quê? Eu tenho um pouquinho de farinha, vou fazer um bolo, vou comer, meu filho vai comer, eu vou morrer. O profeta falou o quê para ela? Dá para mim. Faz um bolo e dá para mim. Porque a sua farinha não se acabará. Deus fez o que com ela? Mandou gente de fora para sustentar ela? Não. Deus multiplicou a farinha dela. Ela já tinha algo. O diabo quer pôr na minha, na sua cabeça, que a gente não tem nada. E Deus está olhando para mim, para você, está falando assim, minha filha, meu filho, eu posso pegar o que você acha que não é nada, desde que a incredulidade saia de você, e é isso aí que você acha que não é nada que eu vou multiplicar, para você ver que fui eu. Porque só eu faço isso. A mulher que estava com a dívida que ia perder os filhos, ela tinha o que em casa? Azeite. O que o profeta falou para ela? Sai, o que você tem em casa? Eu tenho um pouco de azeite. Sai, pega vasilhas não poucas e entra na tua casa, porque certamente o seu azeite vai multiplicar e não vai acabar. Venda e viva do resto. Cumpriu ou não cumpriu? Quando Jesus estava andando no meio das multidões e ele percebeu que já fazia um tempo que essas multidões estavam seguindo ele, e ele vira para os discípulos e fala assim, a gente precisa alimentar a multidão. Só teve um episódio, Deus mandou comida do céu, que foi no maná. Que o povo viu cair do céu, literalmente. Mas na era, eu estou usando exemplos agora da era da graça. O que Jesus fez para alimentar a multidão? Fala, gente. Multiplicou. Jesus não mandou os discípulos pescar? Falou, você já tem experiência de pesca? Sobe no barquinho, entra lá e pesca. Não mandou, não? Não.
Ele falou assim, o que tem aí? Ah, esse menino aqui tem 5 pães e 2 peixinhos. Me dá. Deus usou o que ele tinha. Me dá o que você tem, que eu vou multiplicar. Vou fechar com um exemplo que eu não coloquei aqui, mas eu lembrei agora. A primeira pesca maravilhosa, Deus usou o que Pedro tinha. Foi ou não foi? E aí, tá difícil, hein? Nossa, pescamos a noite inteira, não pegamos nada. Deus fez o quê? Pesca de novo. E aí, Pedro vai virar para Jesus e vai falar assim, olha, Jesus, a gente tentou e nada aconteceu. Mas segundo a tua palavra, lançaremos as nossas redes. E eles pescaram tanto peixe, que eles precisavam de ajuda. Eles pescaram para ele e para o pessoal que estava junto. Porque era peixe que eles não conseguiriam suportar dentro do barco deles. Resumindo a palavra de hoje, para a gente ir para o nosso apelo. Deus quer que você olhe para dentro de você nessa noite. E apresente para Ele, dentro do que você está orando, os recursos que você tem. O que é que você tem na sua mão? Alguma habilidade Deus te deu. Pastor, eu não consigo ver nada. Então você vai orar a Deus e falar assim, Deus, me leva a enxergar o recurso que o Senhor já me deu. Porque tem pessoas que vão passar a vida inteira pedindo para Deus recurso, e Deus está olhando e falando, o recurso já está na sua mão. Ao invés de você me pedir para eu te dar recurso, me peça para usar você. Me peça para eu te direcionar dentro do recurso que eu já te dei, está na tua mão. Vocês entendem? São as habilidades que Deus deu. Eu dei o exemplo de Neemias aqui, mas eu não citei. Neemias, ele precisou do quê para reconstruir os muros? Ele foi orar a Deus, e Deus deu para ele sabedoria. De repente, o que você está pedindo para Deus, você precisa resolver com alguém, você precisa de sabedoria. Ai, Deus, mas eu não tenho. Está dentro de você a sabedoria. Você não tem o Espírito Santo de Deus? Então fala assim, Espírito Santo, põe aqui na minha mente, no meu coração, exatamente como eu tenho que falar, o jeito que eu tenho que falar, como que eu tenho que agir direitinho, porque eu preciso desse milagre. Eu queria que você fechasse seus olhos. E você vai dizer ao Senhor nessa noite, o que é que você tem nas suas mãos? E o Senhor deseja que você se permita enxergar os recursos que Ele já te deu. A minha primeira oração vai ser essa. Então você vai fechar os seus olhos e vai falar assim, Senhor, eu preciso enxergar que todo recurso do qual eu necessito, o Senhor já me deu. O apelo é muito pequeno, não dá para você fazer essa oração mais ampla, mas na hora que você chegar na sua casa, você vai pegar tudo que você tem orado, tudo que você tem clamado, tudo que você tem colocado diante do trono do Senhor, e você vai olhar para o Senhor, você vai dizer para Ele, fala, Senhor, eu preciso que o Senhor me faça enxergar. Eu preciso que o Senhor me faça enxergar os teus recursos, eu preciso que o Senhor me faça enxergar a tua capacidade. Eu preciso que o Senhor me faça enxergar, Pai. Por isso, Deus, em nome de Jesus, eu te peço nessa noite, que o Senhor ministre no coração de cada uma das tuas ovelhas. Aonde houver, ó Pai, um espírito de incredulidade trabalhando nos corações, tirando a capacidade deles de crer, de acreditar, que os recursos que eles precisam já estão na mão deles. Que o Senhor esteja, ó Pai, em nome de Jesus, removendo todo esse espírito agora, em nome de Jesus. Todo espírito que te dá medo, todo espírito que diz que você é incapaz, todo espírito que coloca em você um sentimento de fracasso, vai soltando a tua vida agora, em nome de Jesus. Deus te deu habilidades, Deus te dá sabedoria, Deus te dá capacidade, Deus te dá talentos para que você possa conquistar. Então, em nome de Jesus, seja livre agora e receba do Senhor essa ousadia para caminhar além. Em nome de Jesus, ó Pai, ministra essa verdade sobre cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus.
Amém? Já que vocês foram livres, foram libertos, né? Curados pelo poder do Espírito Santo que está aqui, amém? Então, nós vamos entender um pouquinho mais sobre a palavra de Deus em Isaías 55, que diz, vamos ver se eles colocaram lá. Não, ainda não colocaram, mas vamos ler aqui, né? Se alguém tem sede, venha e beba, mesmo que não tenha dinheiro, venha, beba vinho ou leite, e tudo é de graça. Desculpe, é tudo de graça. Por que gastar seu dinheiro com comida? Por que pagar por aquilo que não satisfaz? Ouçam-me, e vocês comerão o que é bom, e se deliciarão com os alimentos mais saborosos. Venham a mim com os ouvidos bem abertos, escutem e encontrarão vida. Farei com vocês uma aliança permanente, o amor que fielmente prometi a Davi. Irmãos, Deus, Ele nos chama a uma aliança com Ele. Dízimo é uma aliança com Deus, é uma aliança constante, é uma aliança frequente. Por quê? Tudo que chega na minha mão, eu preciso estar consagrando a Deus, amém? Quando eu trago meu dízimo, quando eu trago a minha oferta, eu estou consagrando toda a minha vida ao Senhor. Eu não estou apenas trazendo dinheiro, eu estou trazendo um sustento. Vocês lembram ali em Malaquias, a palavra de Deus diz que roubará o homem a Deus? Alguém pergunta, roubará o homem a Deus? E Deus diz, sim, vós me roubais. E eles dizem, em que te roubamos, Senhor? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Quantas vezes nós chegamos na presença de Deus, né? Com tantos pedidos, tantas coisas nós temos para levantar diante do trono de Deus. Mas quando Deus ele nos pede algo, nós fazemos o quê? Nós fechamos o céu. Porque, irmão, uma aliança não existe só um lado, existe os dois lados, correto? Então, com Deus é assim. Deus sempre me dá e eu devolvo. É assim? Deus, Ele me pede. É dando que se recebe. Por quê? Por que Deus me pede? A parte, irmãos, fiel dessa aliança é do Senhor. A nossa é para sermos abençoados. É para sermos guardados no Senhor. O que Deus nos pede é honra. Darmos honra a Ele. Colocarmos Ele em primeiro lugar. Por quê? Para que a nossa vida possa prosperar. Existem dois grupos de pessoas. Existem pessoas que eles chegam na presença de Deus, tem um banquete assim de dívida. Senhor, eu tenho essas dívidas, eu preciso acertar essas dívidas. Senhor, me ajude. Interfere, Deus, abençoa meu salário e etc. Eu preciso, me ajuda, faz um milagre, Jesus. E Deus fala, sim, eu vou fazer um milagre na tua vida, mas eu preciso que você faça uma aliança comigo. Deus fala, me dá, né? Me dá, para que eu possa te abençoar. E Deus abre os céus, para que a bênção de Deus venha sobre nós. E daí, a pessoa pega e fala assim, não, eu não posso tirar o dízimo, porque se eu tirar o dízimo, vai me faltar. Oferta, então, se eu tirar a oferta, eu não posso tirar a oferta, e vai me faltar. Vai faltar isso, vai faltar aquilo, e por aí vai. Deixam de colocar Deus em primeiro lugar. Deus deixa de ser honrado. E a palavra de Deus diz que nós devemos dar honra ao Senhor. Amém?
Deus, ele tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. E a pessoa, ela continua vindo na igreja, ela continua com as dívidas, ela continua no vermelho, e a vida dela continua estagnada. Mas os céus estão abertos? Estão para nos abençoar. Quem fecha os céus? Nós, quando nós deixamos de honrar a Deus. E existe aquele outro grupo que pensa assim: Deus, dízimo e oferta é para aqueles que estão no vermelho, né? É para aqueles que foram nocauteados, né? Como diz o pastor Eduardo, aqueles que estão caídos na lona. Então é para esses o dízimo e a oferta. Eu estou bem, Deus tem me abençoado, Deus tem me prosperado, a minha vida é uma bênção, eu tenho o que eu quero, o que eu preciso, tudo eu tenho. Então não preciso ser fiel no dízimo, não é bem assim. E na oferta não. Deus nos diz assim, que quando nós temos uma aliança com Ele, irmãos, Ele nos guarda, Ele nos protege e Ele nos abençoa. Em Deuteronômio 28 está escrito que as bênçãos dEle nos alcançarão. E muitas vezes essas pessoas esquecem para olhar ao seu redor, porque Deus, Ele não fala só em valor, Deus também fala em vida emocional. Muitas vezes a vida emocional da pessoa está estagnada, não tem relacionamento, né? Não consegue ter relacionamento com ninguém, é uma vida infeliz. Mas eu estou na igreja, mas eu estou buscando a Deus. Irmãos, Deus, Ele nos chama a uma aliança perpétua com Ele, a uma aliança firme, a uma aliança leal. Para quê? Para nos abençoar. E o dízimo, não pense que o dízimo é a oferta, é só você trazer dinheiro. Você traz o sustento, que é o teu sustento. Deus, Ele nos abençoa 2 vezes, para que nós abençoamos o reino, né? Porque Deus não precisa, irmãos, do nosso dinheiro. Ele precisou do nosso dinheiro para criar o mundo? Ele precisou do nosso dinheiro para fazer o sol? Não, né? Ele faz tudo, mas Ele escolheu nos abençoar e fazer através de mim e de você. Deus escolheu fazer através de nós. Sabe por quê? Para que o diabo olhe para você e fale assim: olha que raiva que eu tenho daquela pessoa, né? Fiel, está fazendo o reino crescer, está fazendo vidas seguirem a Cristo. Porque quando nós trazemos o nosso dízimo e a nossa oferta, nós deixamos aquela mentalidade pequena, sabe? Aquela mentalidade miserável de olhar só para nós. Nós então temos uma mente de Cristo e temos uma visão de Cristo e passamos a olhar, ter uma visão de reino. Eu quero trabalhar, eu quero viver para o reino de Deus. E eu quero ver essa igreja crescer, porque essa é a minha igreja. Irmãos, uma coisa que Deus me disse há uns dias, eu até passei para os diáconos numa reunião, há uma unção de Deus sobre nós, através desse ministério, e não duvide desta unção. Há uma unção de Deus sobre a minha e a tua vida, através desse ministério. Então nós temos que honrar ao Senhor, nós temos que honrar a igreja, né? Honrar este ministério que Deus tem nos abençoado. Amém? Deus tem abençoado a nossa casa, a nossa família, coisas que nós nem imaginamos. E quantos livramentos as nossas famílias têm tido por causa da minha e da tua fidelidade ao Senhor. E quanto mais, irmãos, Deus fará através da minha e da tua vida, quando nós temos essa mentalidade de Cristo e colocamos Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Não subimos numa caixinha de fósforo e achamos que nós chegamos aqui a algum lugar porque nós, por mérito nosso, porque nós trabalhamos muito, porque nós nos esforçamos muito, porque nós temos a certeza que nós não somos capazes nem de abrir os nossos olhos pela manhã, não é verdade? Só Deus é o nosso sustentador.
Agora vocês entendem esse versículo, esses versículos de Isaías. Alguém tem sede? Alguém tem sede? Alguém tem vontade de beber das minhas águas? As águas do meu reino? Venham e bebam vinho ou leite, e tudo é de graça. Por que vocês gastam dinheiro com comida que não fortalece? Por que põem os teus olhos em coisas que são vãs? Torna os teus olhos para aquilo que te fortalece realmente. A nossa força, ela vem do Senhor, amém? E a força do Senhor tem vindo para nós através deste ministério. Então honre a Deus, honre ao Senhor, trazendo os seus dízimos, as suas ofertas. Por que Deus nos pediu esse jejum? Para nos limpar. Porque, irmãos, nós somos, se nossos ouvidos estavam tão entupidos, e ainda estão, né? Estão precisando ser limpos cada dia mais, que se Deus for, né? O Espírito Santo vai limpando, vai fazendo aquela limpeza e vai tirando caçambas e caçambas de sujeiras de nós, porque não temos a capacidade de ouvir Deus, se não for por Deus, por Ele e para Ele, são todas as coisas. Então, o Espírito Santo nos conduz a esse jejum, leve a sério esse jejum. Não fique só pensando no que você pode receber, mas no que você pode dar, no que você pode fazer, no que Deus pode fazer através da tua vida. Amém? Queira ser um instrumento nas mãos de Deus. Deus, o Senhor me lapida mesmo, porque eu quero, Senhor Deus, ser aquele que o Senhor pode contar. Eis-me aqui, Senhor. Talvez, irmão, você fale assim, eu sou tímido, eu não quero, né, me envolver muito, mas você tem que envolver, né? Tem que envolver, irmãos. E tudo que a igreja, que Deus está pedindo para a igreja nesse tempo, faça, envolva-se. Não tenha essa mente miserável. Não deixe que o espírito da miséria fale com você e te destrua, e deixe você estagnado, para chegar lá na frente, você olhar e falar, meu Deus, eu fiquei para trás, né? Quando diz o pastor Eduardo, também lembrando, né, dos cursos dele, gente, que eu guardei muito aqui, aprendi muito com ele. Nós somos águias. Essa mentalidade tem que entrar em nós. Nós somos águias, nós não somos galinhas que fica ciscando, né? Cabeça baixa, ciscando para trás. A águia não. A águia, ela tem uma visão ampla, uma visão que, uma longitude assim, ela enxerga uma longitude muito grandiosa. Então nós precisamos ter essa visão. E essa visão só o Espírito Santo pode implantar em nós. E Deus também, Ele nos pediu, irmãos, uma oferta de consagração. Quantos aqui estão felizes por essa oferta? Amém? Porque tem muitas pessoas que Deus pede, quando fala em dinheiro, fica triste. Parece que o mundo acabou. Mexeu no lugar aonde não poderia ter mexido. Aquela caixinha, né? aquele quartinho que não poderia ter mexido. Mas por que Deus pediu essa oferta de consagração? A pastora Paula há de convir comigo. Irmãos, quando 100% das pessoas que chegam, pelo menos em mim, para falar de vida financeira, Deus fala, faça uma aliança. Faça uma aliança. Dízimo e consagração. A Daiane não está aqui, né? Mas eu lembro no dia que ela foi tirar a carta, ela estava de férias, e ela falou assim, irmã, me ajuda a orar para minha carta, porque eu preciso tirar minha carta, eu já tomei umas bombas, eu não quero tomar bomba mais não, porque meu dinheiro já acabou, e agora, né, eu só tenho para fazer mais um exame. E eu falei assim, eu vou te ajudar a orar. E quando eu fui orar, o Espírito Santo falou para mim assim, pede a ela, diga a ela, para ela me trazer uma oferta de consagração, para ela consagrar a carta. E eu falei para ela, falou assim, mas como que é essa oferta de consagração? Falei, aquilo que te pesa, Daiane. Ela falou, então tá bom. Falei, Daiane, é aquilo que te pesa.
Não é qualquer oferta. É aquilo que vai te custar, que vai te pesar. Ela fez assim, tá bom. Né? Tá bom, irmã. Mas na hora acho que ela pensou 1000 coisas, né? Eu tenho que pagar, não tenho salário mês que vem, né? Mas assim ela fez. E passou? Lógico que passou. Então, irmãos, não são só em problemas financeiros, em grandes conquistas, cura. Não sei se eu já disse para vocês, eu acho que eu já disse aqui do meu filho, que ele foi curado através de uma oferta. De um problema que ele tinha, uma doença que ele tinha no sangue. Jesus curou ele através de uma oferta alçada. Então, Deus nos chama a uma aliança com Ele. Quem não consegue entregar sua vida financeira a Deus, irmãos, é porque o seu coração também não está em Deus. Quem não consegue entregar sua vida financeira a Deus, seu coração não está em Deus, porque não confia. Deus, eu não vou poder te dar, porque se eu te dar o que é meu, eu vou ficar sem. Esquece que Deus, Ele é o sustentador. E Deus, Ele diz assim: venham a mim, com os ouvidos bem abertos, e escutem, e encontrarás vida. Muitas vezes a gente vê vida como vida assim, o respirar, né? O abrir os olhos. Quando Deus vai muito além disso. Quando Deus, a amplitude dessa palavra, ela vai muito além de vida do que nós conhecemos. É uma vida em abundância. Por isso Ele diz assim, ó: ouçam-me vocês e comerão o que é bom, e se deliciarão com alimentos mais saborosos. E ali em Deuteronômio também Ele diz assim: se vocês me ouvirem e me obedecerem, vocês terão o melhor dessa terra. E se você vem logo embaixo, Ele diz assim: me ouça e você prosperará. Então, irmãos, quando o dízimo, né, como eu disse para vocês, eu fiz umas anotações, é uma aliança com o Senhor. Uma vez que tudo que chega às nossas mãos precisa ser renovada e mantida. Amém? Então, nós temos a alegria de trazer ao Senhor a nossa oferta de consagração esse mês que vem agora. Amém? Então nós vamos, irmãos, já vão se preparando, você que não trouxe, mas não faça isso com pesar, faça isso com alegria. Diga: Deus, eu vou fazer. Sabe quem foi a nossa maior oferta? Alguém sabe? Quem se ofertou por nós? Dando a vida, dando o sangue dele ali na cruz do Calvário, com uma morte de humilhação. E hoje nós estamos aqui, né? Louvado seja o Senhor por isso, reconciliados com Deus, podendo fazer parte do reino de Deus e ainda sermos chamados filhos de Deus. E mais ainda, trabalharmos para o reino de Deus. Amém? Então nós vamos cantar um louvor. E com alegria, você vai trazer o seu dízimo, você vai trazer a sua oferta nessa noite, porque Deus quer nos fazer abundante, mas essa abundância só vai entrar em nós, irmão. Vamos ficar de pé, vamos bater palmas, vamos louvar ao Senhor, porque o Senhor, Ele deseja trazer a nós uma abundância extraordinária. Mas para isso, irmão, você precisa crer, confiar que Ele é o teu sustentador. Amém? Pode trazer os seus dízimos, as suas ofertas. Espírito Santo, vem me encher. Espírito Santo, vem me encher. E nós vamos orar.
E você vai levantar as suas mãos para o Senhor e vai dizer: Senhor Jesus, que o Senhor remova da minha vida, ó Pai, todo espírito de miséria, Senhor. Tudo que Satanás implantou na minha mente, Senhor Deus, que é contrário à Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor remova isso de mim. Abra os meus olhos, Senhor Deus. Me acorda, me desperta para esse novo tempo que o Senhor está trazendo sobre nós, sobre a Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, eu me levanto como igreja do Senhor para viver este tempo, Senhor Deus. E não quero ficar para trás. Eu vou caminhar como filho de Deus, como herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus. Eu vou avançar e eu vou viver, eu vou prosperar, eu vou contemplar a glória do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha casa. E eu quero, Senhor Deus, ser aquele que o Senhor possa contar, Pai. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, Pai. Senhor, cada dízimo, cada oferta, Pai, que o Senhor receba, Senhor Deus, nessa noite. Que haja, Senhor Deus, uma bênção especial do Senhor sobre cada um dos Teus filhos, Senhor. Que o Senhor acrescente sobre os Teus reinos, Senhor Deus, cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém. Rendendo a nossa vida aos seus pés. Nós entregamos mais um final de semana nas suas mãos. Que a tua mão esteja sobre nós, que a tua graça esteja sobre nós, que o Senhor nos leve debaixo da tua mão poderosa para a nossa casa. Nos dê um final de semana de descanso e cheio da alegria e do sustento do Senhor, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo e a consolação dele esteja sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Nós oramos pela vida da Regilene, em nome de Jesus, que toda essa angústia, que toda essa tristeza seja removida da vida dela agora. Também oramos pela vida da Regina. Libera a tua cura sobre ela, sobre essa infecção agora, em nome de Jesus. Também te pedimos pela vida do Marco Aurélio. Traz, ó Pai, a tua libertação, a tua cura, a tua restauração, em nome de Jesus. Amém?